Meu irmão e eu ficamos 4 dias em Malta, 3,5, porque a gente acabou chegando sexta de madrugada, dormimos até tarde e fomos embora na segunda-feira, 3 da tarde ali mais ou menos. E eu me sinto bem capaz de explicar para você se Malta é um bom lugar para você ir aprender inglês ou não. E a minha resposta, como sempre, é que depende. Depende e eu vou te explicar por quê. Vai depender do seu objetivo, tá? Número 1. Malta é um lugar onde muitos brasileiros vão para fazer intercâmbio. Eles entram lá nas escolas de inglês para aprender inglês e tudo mais. É um país que tem inglês como uma das suas línguas oficiais. Tudo isso é verdade. Mas, para por aí. Porque Malta é um lugar extremamente turístico, inglês não é a primeira língua da ilha, e as pessoas que lá falam inglês não são falantes de inglês nativos. Não são. Então, quando você vai para lá, você vai ouvir italianos falando inglês, gregos falando inglês, sírios falando inglês, indianos falando inglês, vai ter também paquistaneses, a gente também conheceu gente da Alemanha, a gente conheceu gente da Espanha, brasileiros, tem muito brasileiro lá também. Então, quando você for ouvir o inglês, você vai ouvir aquele inglês aprendido que as outras pessoas falam, você não vai ouvir o inglês nativo, de verdade. E qual que é o problema disso? O problema é que a maioria das pessoas não coloca tanto esforço no inglês. Eles normalmente aprendem o básico para eles conseguirem se comunicar, mas na hora que eles vão precisar de um pouquinho mais, não tem. Eles não vão ter um vocabulário que o nativo vai ter. Eles não vão ter a desenvoltura com a língua que o nativo vai ter. Eu não estou nem falando de pronúncia, tá? Porque sotaque não é problema. Sotaque se aprende, se perde, se ganha de novo, não tem problema nenhum. O problema é realmente as intricacies, as coisas intrínsecas assim da língua, tá? Os detalhes são muito importantes. Você vai ver gente falando muito devagar em inglês lá também, porque, pô, inglês não é a língua deles. Então, se você quer ir para lá, porque, por exemplo, você precisa aprender inglês para o seu doutorado, ou você quer uma posição bacana em uma empresa e por isso você quer aprender inglês, ou você quer abrir um negócio, você quer fazer negócios com outro país e aí você quer ter o inglês para te ajudar com isso. Ou você quer um emprego para fora e aí você quer usar o inglês para isso também. Eu não recomendo Malta, porque lá você não vai aprender inglês o suficiente para isso. Eu preciso, nesses casos, recomendar para você países que falam inglês nativamente. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Irlanda. Tem muito brasileiro que vai para Irlanda também. Então, esse tipo de coisa, se você quiser um pouquinho mais, um a mais, assim, se você quiser temperar o seu inglês mais ainda, se você quiser passar ali de um B2, você precisa estar fora de Malta. Malta não vai ser o lugar para você conseguir um inglês super bacana. Mas é um ótimo lugar se você quiser ter um primeiro contato com o inglês. Se você quiser pegar um básico. Sabe aquela galera que fala que, eu quero me virar no inglês? É em Malta que você vai conseguir isso. Porque lá, como todo mundo, como tem tanta gente de vários lugares diferentes, você vai ser capaz de conversar com um monte de gente falando inglês. E, por exemplo, a gente conversou com um cara da Grécia. Eu não sei você, mas eu não falo grego. E ele também não falava português. A gente acabou se comunicando ali na língua meio termo, que é o inglês. Então, eu acho que essa é a forma perfeita de descrever. Em Malta, em inglês é o meio termo. É a língua que você vai conseguir usar para você conhecer um pouquinho da outra pessoa, para você comprar uma coisa ali, comprar uma coisa aqui. Mas não vai ser o inglês que você vai conseguir usar para escrever alguma coisa, sabe? Ou para fazer uma apresentação numa empresa. Não é esse inglês que você vai conseguir lá em Malta. Mas ele é um inglês muito gostoso de pegar, porque é um lugar excelente para você perder a vergonha de falar, porque todo mundo fala inglês. Todo mundo, alguns melhores do que outros, claro, isso sempre tem, mas todo mundo fala inglês. Se você vê uma menininha bonitinha, a menina bonitinha é da Bulgária, e você vai ter que falar inglês com ela, entendeu? Se você vai pedir licença para um cara ali, o cara é da Turquia, e se você não fala turco, você vai ter que pedir licença, pedir o que você precisar, tudo em inglês. Então é um excelente lugar para você perder a vergonha. Até porque, como ninguém fala inglês nativamente lá, ou pouquíssimas pessoas falam, ninguém tem vergonha de falar. As pessoas simplesmente se comunicam. Isso é um fator muito forte, né? Muitas vezes os brasileiros,
eles têm aquela vergonha de falar, eles acham que as pessoas estão julgando o sotaque dele, né? E você vai reparar que lá em Malta isso não acontece, você vai perder esse medo, porque lá tá todo mundo falando inglês do jeito que eles sabem, ninguém se preocupa muito não. Então é um lugar incrível para você perder a sua vergonha de falar. Se você quiser fazer um intercâmbio para aprender um inglês top, não é em Malta. Mas se você tem aquela vergonha ferrada de falar inglês, Malta pode ser o lugar certo para você falar lá. Mas tem um porém, tá, nesse caso. Isso só vai acontecer, você só vai conseguir perder essa vergonha e aprender esse básico se você não andar com brasileiros. Eu conheci brasileiros lá, inclusive alunos meus que fazem aula comigo, que têm muita dificuldade de falar inglês, mesmo estando em Malta, num lugar onde todo mundo usa inglês para se comunicar, porque eles só andam com brasileiro. Aí não tem como, meu irmão. Se você tá indo para um lugar e você só andar com brasileiro, você não vai aprender inglês. Se você não mudar o seu celularzinho pro inglês, você não vai aprender inglês. Se você ficar usando tradutor, você não vai aprender inglês. Você tem que ir lá para meter a cara mesmo. É para se sentir burro mesmo. Quando você estiver lá, você tem que se sentir burro. Se você não estiver se sentindo burro, você tá fazendo errado. Tem que ir lá para apanhar mesmo, até você perder essa vergonha e tudo mais. Se você ficar com medinho, ficar andando com o brasileirinho, porque inglês é muito difícil, é porque eu não consigo falar, aí você não vai conseguir falar, irmão. Não vai dar. Não vai dar. Então, se você quiser ir para Malta, aprender um pouquinho de inglês, perder essa vergonha, você precisa estar disposto a meter a cara. Senão, não vai dar. E também, né, Malta é um lugar muito interessante porque lá eles falam maltês, certo? Então, os malteses, eles vão ter um sotaque muito diferente na hora de você ouvir. Isso é muito bom, porque ó, o maltês ele vai ter um sotaque, o alemão vai ter um sotaque, o italiano vai ter outro sotaque, o indiano vai ter outro sotaque, o espanhol vai ter outro sotaque, o brasileiro vai ter outro sotaque. Então você vai ficar bom em entender os outros, entendeu? Você vai ser bom em tolerar mais sotaques. Você vai ficar bom em conseguir compreender as coisas quando elas não vêm mastigadinha para você. Por exemplo, eu tenho alguns alunos, né, que o aluno não pratica em casa. Ele só ouve a minha pronúncia como professor. Inclusive, eu postei um vídeo recentemente que fala justamente sobre isso, né? Por que as pessoas não entendem os gringos, né? Porque não pratica fora da aula, fica ouvindo só o professor falar, aí não consegue entender os gringos. Então, a pessoa só me ouve falar. E eu sou brasileiro, portanto, apesar de eu tomar cuidado com a minha pronúncia, né? Eu vou ter um sotaque brasileiro ainda do meu inglês. Então, às vezes eu falo that, mas o americano vai falar that, na garganta, 100%. Como eu sou brasileiro, às vezes escapa pelo nariz o that. Mas eles vão falar that. Então, se você sempre ouve um cara só falando, você não vai conseguir ouvir os outros. Então, Malta é um lugar muito bom para isso, porque você vai conseguir conhecer pessoas com muita facilidade. Você nem precisa ser muito extrovertido nem nada. Eu consigo contar algumas histórias para você. 2 vezes o meu irmão e eu, né, nós estávamos treinando calistenia em um mini parquinho calistênico que tinha ali em frente à praia. Na primeira vez, acho que foi inclusive na sexta-feira, no nosso primeiro dia lá, a gente estava lá treinando, chegaram 3 caras, começaram lá a treinar também, a gente começou a trocar uma ideia. Então, um cara da Grécia, um cara do Suriname e um cara da Síria. Os 3 falando inglês diferentes. O Suriname foi, surinamese eu acho que fala, ele foi fácil até de entender, porque o Suriname é ali pertinho do Brasil, né, ali no nosso norte, então o sotaque dele era até mais fácil de entender. O grego foi bem diferente, porque eu nunca tinha ouvido um grego falar inglês, então foi uma experiência nova. A gente nem saiu para conhecer gente, né, Malta é um lugar que tem muita festa, né, o pessoal vai lá para fazer um monte de festa, para fazer não sei o quê. Eu e meu irmão, a gente nem bebe, então a gente não é muito desse mundo. A gente estava lá treinando, simplesmente lá fazendo nossas barrinhas e acabamos conhecendo essas pessoas. E no mesmo lugar, treinando também, só que dessa vez no domingo, chegou uma mulher da Alemanha lá. A gente começou a conversar em inglês e a gente descobriu que ela falava português também, porque ela tem família em Portugal. Ela falava aquele inglês de Portugal, né, que não é igual ao nosso, mas que dava para entender perfeitamente. A gente também conheceu através do amigo da minha aluna, né? A gente foi lá porque a minha aluna, 3 alunos meus que moram juntos me convidaram para ficar lá na casa deles com eles.
E um dos amigos dele é um italiano, olha só, que também se comunicava em inglês. Então, olha só, em 4 dias, 4 pessoas diferentes. Ah, o nosso Uber que a gente pegou do aeroporto para a casa deles era indiano. E o nosso Uber que a gente pegou da casa deles para o aeroporto era da Líbia. Então, ele era libanês, ou seja, já são 6 pessoas diferentes em 4 dias, fora outros brasileiros que nós conhecemos e tudo mais. Então, pô, é um negócio diferenciado. Você vai lá para conhecer muita, muita gente bacana, histórias de vidas diferentes e todo mundo falando inglês. Essa é uma parte incrível. Então, se você quiser ir lá para Malta, é um bom lugar para você aprender inglês? É, mas você precisa meter a cara e você precisa entender que você não vai sair de lá falando igual um britânico, porque tem pouco britânico lá. Até tem, viu? Até tem. Se você quiser arriscar lá, conversar com os britânicos, dá certo. Mas a maioria das pessoas não fala aquele inglês nativo, aquele inglês com temperinho a mais, entendeu? Então, se você precisa de um inglês um pouquinho mais rebuscado, não é em Malta que você vai conseguir. Mas qualquer benefício que você conseguir em Malta, você só vai conseguir se você não andar com brasileiro e estiver aberto a conversar com essas outras pessoas que você vai ver por aí. É isso aí, Malta foi um país incrível que a gente visitou, acho que foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, um lugar para o qual eu certamente retornarei, justamente por causa das pessoas diferentes que existem lá. Eu sou extremamente interessado em pessoas, afinal de contas eu sou professor, então Malta é um prato cheio para isso, de verdade. Então, pensa aí, me comenta aqui embaixo se Malta é o lugar certo ou não para você ir aprender inglês, baseado no que eu falei aqui para você. Manda lá e a gente se vê na próxima. Até mais.